Eles dizem que o amor é cego, mas o Instagram me deu uma visão 4K do meu próprio fim. Enquanto eu trabalhava em Los Angeles para pagar o casamento dos sonhos da minha noiva, ela estava sem aliança, sentada no colo de um colega em uma festa, e postando tudo nos stories. Às 21h34 daquela noite, em vez de gritar ou dar um show, eu usei minha frieza de analista financeiro para zerar nossa conta conjunta de $90.000 e desaparecer no escuro da madrugada. Ela me chamou de psicopata, mas enquanto ela enfrentava um processo de despejo e chorava pelo dinheiro perdido, eu reconstruí a minha vida com um novo amor e a minha dignidade intacta. Eu vou te contar agora como transformei a pior traição da minha vida em um cálculo frio de lucro e liberdade. Testemunhei o inimaginável. Era a minha noiva e o colega. Mas o golpe final ainda estava por vir. A resposta para essa traição veio no escuro. O início do fim em Los Angeles. A ruptura e a fuga planejada. Flagrei minha noiva sentada no colo de um colega de trabalho sem a aliança de noivado, em uma publicação nas histórias do Instagram. A visão daquela tela iluminada foi mais do que um choque. Foi um golpe paralisante que ressoou profundamente em todo o meu ser. Foi um instante que roubou o ar dos meus pulmões e fez o sangue gelar em minhas veias. Senti um frio repentino, quase gélido, percorrer a espinha, um arrepio que contrastava cruelmente com o calor suave e constante da noite de Los Angeles, que normalmente era tão reconfortante. Em apenas alguns minutos, a vida que eu havia planejado, investido emocional e financeiramente, e meticulosamente construído ao longo de 5 anos, desmoronou completamente. A confiança, que eu ingenuamente considerava a fundação inabalável de tudo o que tínhamos, evaporou-se instantaneamente, deixando apenas um vácuo cavernoso, cheio de dor e a amarga sensação de ter sido enganado, uma traição que parecia queimar minha alma. Eu me lembro da hora exata, gravada em minha memória como um marco de catástrofe pessoal. 21h34, horário do Pacífico. Olhei o relógio digital, a luz vermelha fria, e depois a tela do celular novamente. A imagem não era ambígua. Não havia espaço para interpretações erradas ou desculpas esfarrapadas. A dor não me quebrou. Ela se cristalizou em algo frio, metódico e perigosamente calculista. O desespero deu lugar a uma fúria controlada, uma determinação silenciosa, quase robótica. Minha mente, treinada em finanças para avaliar riscos e tomar decisões rápidas sob pressão, processou a situação em termos de perdas e ganhos, um cálculo frio e impessoal. O casamento era um ativo podre, um investimento falido, e a única jogada lógica, a única opção de sobrevivência, era o corte imediato e total para preservar o capital e a dignidade restante. Foi nesse estado de espírito de lucidez súbita e dolorosa que tomei a decisão irrevogável, o ato de autodeterminação que mudaria o curso da minha vida para sempre. Acessei minhas contas bancárias, realizei a transferência crucial, retirei nosso fundo de casamento de $90.000 e fugi no meio da noite, sem olhar para trás. Tenho 32 anos e sou um profissional de finanças com um futuro promissor e estável, trabalhando em uma firma de médio porte, localizada em um arranha-céu imponente no distrito financeiro de Downtown Los Angeles, onde a competição e a ambição definem o ar. Minha noiva na época, Isabela, tem 30 e trabalhava em uma agência de marketing de alto nível, com foco em contas de celebridades e grandes marcas, um ambiente conhecido por sua volatilidade, ostentação e pressão social intensa. Estávamos juntos há exatamente 5 anos, um período que eu considerava sólido, seguro e previsível, e noivos há 10 meses. Morávamos juntos em um apartamento alugado em um bairro nobre de Los Angeles, com uma vista parcial das colinas e das luzes da cidade que formavam um tapete brilhante e hipócrita abaixo de nós, simbolizando o sucesso superficial que tanto buscávamos. A rotina era estabelecida, as expectativas de carreira e casamento eram claras, e tudo era embalado pela promessa ilusória de uma vida estável e próspera na Califórnia, um sonho que agora se revelava ser uma miragem cruel. O palco de Los Angeles, a ostentação e os investimentos destruídos Los Angeles, Califórnia, Stosias. Esta cidade não é apenas um lugar geográfico, é um estado de espírito, um palco gigantesco, conhecido pela indústria do entretenimento, pelas aparências incessantes e por carreiras agressivamente ambiciosas. Aqui,
A vida social e o profissionalismo são, muitas vezes, uma performance constante, uma máscara elegante que oculta inseguranças, ambições desenfreadas e segredos sujos. O comportamento é frequentemente exibido e monitorado nas redes sociais, o principal veículo de autopromoção, e, como aprendi da pior forma, a lealdade é um ativo muito volátil neste mercado de egos. A pressão social para ter o melhor casamento, a melhor festa, o melhor carro e a melhor vida era imensa, refletindo o ambiente de ostentação que nos cercava e nos consumia. Estávamos presos nessa bolha de expectativas elevadas e consumo desenfreado. Os arranjos para o casamento estavam em sua fase mais intensa, mais detalhada e mais dispendiosa, consumindo grande parte do nosso tempo livre e das nossas conversas. A data estava marcada para dali a cerca de 8 meses, no auge da primavera em um venue idílico em Malibu, uma localização que por si só gritava sucesso. A maioria dos fornecedores principais, o local exclusivo de luxo com vista para o Pacífico, o fotógrafo de renome internacional com agenda lotada, a floricultura boutique mais falada e o catering de alta gastronomia, já havia sido contratada e os depósitos iniciais substanciais já haviam sido efetuados. O nível de detalhe e o custo envolvido eram estonteantes. A cada discussão sobre a lista de convidados, a cor da iluminação ou o tipo de champanhe, eu me questionava se o evento não havia se tornado mais importante, mais grandioso e mais vazio do que o próprio casamento e o compromisso que ele representava. O núcleo dessa situação catastrófica girou em torno de uma sequência de atitudes ambíguas por parte de Isabela e de um episódio específico que funcionou como o interruptor final. Durante meses, eu havia tentado ignorar os sinais, racionalizando as mudanças dela como estresse do trabalho ou ansiedade pré-casamento. Eu me culpava internamente por estar sendo excessivamente ciumento ou controlador, termos que ela usava sutilmente e de forma passivo-agressiva para me silenciar e desviar o foco de seu comportamento cada vez mais errático e suspeito. A contribuição financeira e os sinais de alerta ignorados. A farsa do anel. Tínhamos uma conta conjunta de poupança que era estritamente reservada ao nosso fundo de casamento. Um acordo financeiro que parecia à prova de falhas. Éramos rigorosos em manter as economias separadas, mas convergentes no objetivo de longo prazo. Durante 1 ano e meio, injetamos dinheiro nela religiosamente. Juntamos um total respeitável de $105.500. As contribuições eram majoritariamente minhas, dada a minha renda consideravelmente maior e a minha disciplina financeira rigorosa. Eu, Lucas, era o responsável principal da conta e podia provar cada depósito com extratos detalhados de transferência, um ponto de força crucial para a ação que se seguiria. O primeiro e mais persistente ponto de conflito, que só agora se revelava como indício crucial da duplicidade de Isabela, foi o anel de noivado. Era uma joia cara, comprada em uma joalheria renomada, uma peça de design intrincado que ela escolheu pessoalmente e disse amar incondicionalmente. No entanto, ela estabeleceu um padrão irritante de não o colocar quando ia ao trabalho no escritório, localizado em uma das torres mais proeminentes da cidade. Quando perguntei sobre isso, ela inicialmente alegou temer julgamentos ou a ostentação no ambiente corporativo, dizendo que a área de marketing era muito pé no chão. Semanas depois, sua justificativa se tornou defensiva e evasiva, revelando-se uma mentira mal elaborada. Ela disse que seu status de relacionamento era um assunto íntimo e que não devia essa informação a ninguém no ambiente de trabalho, defendendo que seu foco deveria ser puramente profissional. Comentei que noivado era um símbolo de compromisso e não uma vergonha, mas ela foi categórica, encerrando a discussão com frieza e me fazendo sentir culpado por questioná-la. Esse comportamento persistiu por meses, e a ausência do anel em seu dedo esquerdo se tornou um silêncio ensurdecedor em nossa relação, um vazio que eu tentava desesperadamente não notar. Notei também que ela começou a ficar mais protetora com o celular. Ela o virava para longe de mim ou o levava para fora do cômodo ao receber notificações, como se estivesse guardando um segredo vital para sua sobrevivência profissional ou pessoal. Paralelamente, ela passou a falar com mais frequência de um colega de trabalho em específico, Rafael, que trabalhava com ela em grandes projetos. As menções eram inicialmente sobre trabalho,
mas a frequência aumentou, acompanhada de risadas internas, cumplicidade crescente e uma intimidade verbal que me incomodava profundamente e que eu não conseguia ignorar. Ela começou a ficar até mais tarde em eventos de trabalho, coquetéis ou jantares com a equipe, esticando as horas até a madrugada. Quando eu pedia mais detalhes, as descrições eram sempre evasivas, vagas e genéricas, sem nomes ou locais específicos. Recusava minha oferta de buscá-la, alegando que pegaria um táxi ou carona com um colega, e a recusa sempre vinha com um tom levemente impaciente, como se eu estivesse sendo um obstáculo inconveniente à sua liberdade social. O planejamento do casamento, paradoxalmente, era uma fonte constante de estresse devido às exigências financeiras de Isabela. Ela era inflexível quanto à exclusividade e ao luxo do evento, optando sempre pelas opções mais custosas. Eu havia expressado preocupação, mas ela insistia que podíamos arcar com o custo. Os depósitos para esses fornecedores foram pagos com o fundo do casamento, totalizando cerca de $40.350. A prova inequívoca, a fúria fria e a execução do plano de fuga. A situação atingiu o ponto de ruptura há 3 dias. Era uma noite de terça-feira, e a brisa noturna de Los Angeles entrava pela varanda, misturando o cheiro do asfalto quente com o aroma distante do mar. Isabela havia saído, dizendo que estaria em uma reunião de trabalho que se estenderia para um jantar com Rafael e outros colegas. Por volta das 21h30, navegando distraidamente no Instagram, a rotina foi quebrada pela história de um colega de trabalho dela. O vídeo de 15 segundos mostrava o interior de um bar elegante e movimentado. Isabela aparecia sentada diretamente no colo de Rafael, rindo de forma íntima. O braço dela estava apoiado no ombro dele, a cabeça inclinada, e ele tinha a mão firmemente apoiada na cintura dela. A cena não deixava margem para dúvidas sobre a natureza da interação. Logo após, uma selfie tirada de perto de Rafael e Isabela trazia o texto explícito do colega. Arranjem um quarto vocês dois. Sorrisos, tão felizes pelo nosso casal do trabalho. O colega havia marcado os perfis de ambos. Minha noiva estava sendo publicamente chamada de esposa de trabalho de Rafael, enquanto estava no colo dele e sem a aliança. A explicação dela sobre profissionalismo e discrição era uma farsa completa, desmantelada publicamente. Sentia a traição arder como um ácido corrosivo, misturada a uma profunda humilhação. A fúria foi imediata e se manifestou como uma calma glacial. Não houve gritos, não houve tentativa de contato. Minha mente entrou em modo de ação silenciosa, cirúrgica e calculada. A única resposta digna era a retirada completa, protegendo meu patrimônio e minha sanidade. Acesse a conta conjunta e, usando minha posição de titular principal, transfira o saldo total de $90 mil para minha conta bancária pessoal, a qual ela não tinha acesso. A operação foi finalizada em poucos segundos, e o extrato instantâneo trouxe a primeira sensação de controle. Salvei capturas de tela e a gravação do vídeo do Instagram como prova irrefutável, fazendo um backup em um pendrive criptografado. Arrumei minhas 3 malas grandes, separando minhas roupas, documentos, notebook e objetos de valor sentimental e profissional. A urgência da situação me fez mover com precisão. Deixei todos os móveis, incluindo os que paguei, como uma âncora física para a vida de solidão que ela teria de enfrentar, um presente frio de despedida. Eu não queria levar nada que me lembrasse daquela vida. Deixei um bilhete para Isabela no balcão da cozinha, o mármore frio sob a nota. Isabela, eu vi a história no Instagram. Retirei os $90 mil do fundo de casamento, o valor total. Me mudei, não me procure, as chaves estão no balcão. Contratei um serviço de mudanças 24 horas que chegou silenciosamente. Saí do apartamento com os carregadores por volta de 1h30 da manhã, enquanto as luzes da cidade brilhavam indiferentes ao meu drama pessoal. Eu agi para que minhas ações fossem rápidas, claras e definitivas, prevenindo qualquer tentativa de manipulação emocional ou reversão financeira por parte dela. As reações, a defesa legal e a crise financeira. Meu celular foi inundado por ligações e mensagens de Isabela, de sua mãe e de sua irmã, que começaram a chegar por volta das 2h30 da manhã. Eu podia imaginar o pânico e a fúria dela ao ler o bilhete e descobrir o saldo zerado. Os bips incessantes do telefone eram a trilha sonora da minha raiva e da minha nova e dolorosa liberdade. Eu os ignorei e bloqueei todos os números conhecidos imediatamente.
Contratei um advogado especializado em direito da família para gerenciar a situação. Ele revisou meus extratos bancários, confirmando minha maior contribuição para o fundo, o que fortalecia minha posição de ter sacado o valor para preservar o patrimônio. Através do advogado, enviei uma comunicação formal a Isabela, informando o fim do noivado e minha intenção de rescindir o contrato de aluguel. Iniciei o processo de cancelamento com os fornecedores. A perda em depósitos não reembolsáveis, dos $105.500 originais, ficou um pouco abaixo de $40.350. A reação de Isabela foi de negação, exigência e ameaças, sem qualquer sinal de remorso. Ela estava focada apenas no dinheiro perdido. A mãe dela ligou para a minha mãe, me acusando de abandono, roubo e instabilidade emocional. Isabela me enviou um e-mail, alegando que a história do Instagram foi um erro causado pela bebida e me chamando de psicopata. Ela exigiu que eu devolvesse os $90.000 imediatamente para que ela pudesse continuar planejando o casamento dela, enfatizando a possessividade sobre o evento. Ela ameaçou me processar pelo dinheiro, por difamação e por danos emocionais. Soube por um amigo em comum que Isabela estava espalhando uma versão na qual eu era ciumento e controlador, e que roubei o dinheiro para puni-la, omitindo, claro, a cena no colo de Rafael. Atualização. 6 meses depois. Desfecho legal, novo amor e o barraco. O desfecho legal e pessoal. Eu fiz o inimaginável. A minha noiva e o colega, o golpe final. A resposta veio no escuro. 6 meses se passaram desde a minha fuga. A perda total com fornecedores chegou a cerca de $42.000. Eu absorvi essa perda como o custo final da liberdade e da paz de espírito, um preço que eu estava disposto a pagar. A situação do contrato do apartamento se agravou drasticamente. Após eu pagar o aviso prévio legal de 60 dias, Isabela se recusou a cooperar na rescisão e não pagou o aluguel integral no 3º mês. O proprietário iniciou um processo de despejo, eviction process, contra ela por falta de pagamento. Isabela, através de seu advogado, enviou uma notificação formal exigindo a devolução dos $90.000. Meu advogado respondeu categoricamente, anexando as provas do Instagram e contra-argumentando que, se ela insistisse no litígio, eu exigiria a parte dela nas perdas e nos custos associados ao despejo. Os $90.000 permanecem sob minha guarda. Após descontar os $42.000 perdidos em depósitos, restam $48.000. Eu me mudei para um novo apartamento, sentindo a leveza de um novo começo e a gratidão pela minha independência. O gatinho. O início da tranquilidade. Logo após me mudar, encontrei um gatinho abandonado e faminto no hall do prédio, escondido atrás de um vaso de plantas. Era um filhote de pelo preto e brilhante, com olhos grandes e expressivos. Eu o acolhi, adotei após uma visita urgente ao veterinário e dei-lhe o nome de Rei. Ele trouxe um toque inesperado de calma, rotina e foco para minha nova vida. Sua busca por carinho e atenção era genuína. O Rei é agora o meu melhor companheiro de casa. Novo amor e o confronto de Isabela. 3 meses depois de adotar o Rei, 8 meses após a separação, eu comecei a namorar Lia. Ela é uma designer gráfica, uma pessoa incrível, que trouxe uma leveza e estabilidade que eu nem lembrava mais o que era. Eu a amo. Infelizmente, Isabela ficou sabendo do meu novo relacionamento através de fotos minhas e de Lia em um evento que foi coberto pela mídia social. A notícia a atingiu como uma ofensa pessoal. 2 semanas depois, Isabela agiu de forma impulsiva. Ela apareceu no saguão do meu escritório de finanças em Downtown Los Angeles e fez um pequeno barraco memorável. Ela estava visivelmente alterada e confrontou-me na frente de vários colegas e seguranças. Você me roubou $90.000 do nosso casamento para dar presentes a essa nova mulher? Você é um criminoso! Ela tentou avançar, mas os seguranças a contiveram. Ela gritou frases sobre a nova mulher e sobre como eu estava desperdiçando o dinheiro deles, antes de ser removida. O incidente confirmou que minha decisão de cortar o contato e proteger meu patrimônio foi a mais correta. Agora, com Lia e o Rei, a tranquilidade finalmente substituiu o drama tóxico do passado.